Boa tarde a todo mundo. A gente apertou um pouquinho as palestras agora depois do painel. Eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre o TensorFlow Extend, mas não vou segurar muitos de vocês aqui, porque daqui a pouco a gente tem um coffee também. E eu deixo um QR Code no final da apresentação. Quem quiser pode entrar em contato comigo. A gente faz um curso, um webinar depois, mas mexendo em código mesmo, né? Bom, TensorFlow Extend, como alguns já falaram, ele é uma ferramenta da Google. Quem conhece o TensorFlow aqui? Já programa no TensorFlow, beleza? TensorFlow Extend, alguém conhece? Bom, basicamente, o TensorFlow ele cuida da parte de machine learning, né? Como criar uma rede neural e como fazer ela escalar para trabalhar com Deep Learning ou com Big Data. No caso do TensorFlow Extend, ele está olhando outras partes do processo que não necessariamente a parte de ciência de dados. Ele foca mais numa parte de engenharia de dados, como fazer o ETL e depois como validar, como gerenciar os seus modelos já treinados também. Então, basicamente, o TensorFlow Extend ele tem algumas bibliotecas. O Example Generator ele é como se fosse um inputter, ele vai ler os seus dados e transformar isso em forma de grafos. Depois tem o Statistic Generator. O Statistic Generator ele vai basicamente tirar as estatísticas, né, quais são as distribuições dos seus dados, salvar isso, para depois comparar com os dados novos. Né? Imagina que você treina um algoritmo, coloca ele em deploy, em produção, e depois você quer saber se os dados que estão entrando seguem a mesma estatística dos dados que ele foi treinado. Né? Caso tenha mudado alguma coisa ali, é melhor você recolher os dados e retreinar o seu modelo. Tendo as estatísticas, ele vai criar um esquema, que é basicamente uma cópia ali, né, das estatísticas para poder comparar. E tem o Example Validator, que ele vai pegar a nova estatística que está entrando, depois que está em produção, então o que está entrando de novo no seu modelo, comparando com o esquema já salvo e ver se bate ou não. Né? Essa é a parte mais validação dos dados, seria como se fosse um pipeline antes de entrar em qualquer transformação. O próximo passo seria o TensorFlow Transform. Alguém aqui conhece o Apache Beam? Legal. MapReduce, acho que todo mundo. Spark, né? Beleza. O Apache Beam, você pode pensar ele como se fosse um Spark. Né? A ideia também é você criar um MapReduce. Usar um cluster, né? Várias máquinas para processar. Ele tem algumas diferenças do Spark. O mesmo código que você usa em stream, você pode usar em batch também. E você pode usar tanto na nuvem quanto on-premise também, né? Que nem o Spark. O Transform, na verdade, todas essas bibliotecas eles rodam por cima do Apache Beam, mas programar no Apache Beam é um pouquinho complicado, né? Quem levantou a mão aqui já deve ter sofrido. A curva de aprendizado é longa, por mais que seja Python, Java, tem que ter um aprendizado, um esforço a mais ali para conseguir programar no Apache Beam. E o que o TensorFlow Extend faz é basicamente acoplar isso tudo, né? Ele vem como uma interface mais alto nível por cima, fica um pouquinho mais fácil de programar, e você pode fazer as suas transformações de ETL usando o TensorFlow Extend, e ele vai conseguir dar conta de escalar essas transformações para uma grande quantidade de dados. Né? E você não precisa aprender a programar no Apache Beam para fazer isso. As APIs do TensorFlow Extend é bem mais simples. Beleza. Tem os dados transformados agora. Transformação seria o quê? Sei lá, quero normalizar, calcular o z-norm, né? Você precisa tirar a média de todos os datasets, calcular o desvio padrão, isso tudo, dependendo do tamanho do seu dataset, é complicado. Com o Apache Beam e o TensorFlow Extend por cima, né? E transforma isso mais fácil. Sei lá, calcular, criar dicionários também. Para quem trabalha com processamento de texto, em vez de imputar as palavras, você fala que a palavra abelha é 1, a palavra bola é 2, a palavra zebra é, sei lá, 1000 e alguma coisa. Então você vai estar imputando só o índice do seu dicionário, né? Para isso você precisa rodar todo o seu dicionário também, saber quais são as palavras únicas. Probleminha bem simples de MapReduce, né? Você consegue fazer isso com o TensorFlow Transform. Depois que você fez todo esse pré-processamento, você vai para o trainer. Ali no trainer, realmente é o TensorFlow, que a gente está acostumado. Saiu do trainer, você tem o evaluator. O evaluator é legal porque ele... Acho que eu tinha de passo a passo aqui. Como que é? Não. Essa apresentação não está no PDF, ela não está animada. Bom, depois no evaluator, você vai ter as suas métricas offline, saber acurácia, precision, recall, erro médio quadrático, dependendo do seu problema,
diferentes métricas você vai precisar usar. Essas são as offlines, mas você pode ter também uma métrica online, que vai comparar o seu modelo com o último modelo que você tinha e ver se ele está melhorando ou piorando, né? Você pode ter, por exemplo, um versionamento de modelos e você decide se só vai colocar em produção se o seu modelo novo tem uma métrica melhor do que seu modelo antigo. E outra coisa importante, no modo Validator, ele consegue quebrar o seu modelo em diferentes grupos do seu dataset. Então, imagine que você criou um algoritmo para identificar ação de gênero, idade e, sei lá, gênero, idade, tá ótimo, 2 classes. E você quer saber se ele vai dar sei lá, vai dar permissão, permitir o financiamento para uma pessoa X ou Y. Você vê que, na média, você está conseguindo performar bem, mas quando você olha depois, segregando o dataset por homens e para mulheres, você vê que o seu algoritmo ele treinou bem para uma classe e mal para outra classe, só que na média parece que você tem ali 80% de acurácia, só que na verdade você está com 90% para o sexo masculino e 60% de acurácia para o sexo feminino, né? Então imagina, você pode estar negando vários empréstimos ali só porque o seu modelo não está curado por uma subclasse específica. O que o Model Validator faz é exatamente isso. Você passa uma característica, né, uma feature, e ele vai falar, vou quebrar o dataset segundo essa feature, vou estratificar o dataset e vou calcular as minhas métricas só em cima desses grupos individualmente. Isso ajuda a gente a achar vieses no nosso treinamento, né, que talvez tenham sido amortecidos na média. Quando você olha por eles individualmente, você consegue identificar mais fácil. E o pusher é basicamente o que eu tinha falado, ele vai comparar com o modelo antigo, decidir se isso vai para deploy ou não. No final, você pode servir isso tanto num servidor, né, com TensorFlow Serving, no browser com o JavaScript ou no mobile com Lite, né? Pode ser tanto iOS, Android ou numa Raspberry, por exemplo. Bom, aqui é só uma outra visão. Eu tinha falado alguns passos que tem durante o ETL, né, tanto a transformação anterior quanto depois do modelo, mas cada uma delas está dentro de uma biblioteca diferente. Então, a Data Ingestion e a Validation Outcomes, elas ainda não estão General Viables, mas todas as outras que não estão com tracejado, elas já estão ok para poder usar e colocar isso em produção. Tinha um dataset que eu queria mostrar com vocês, que era dos táxis, se não me engano, de Chicago. Então, você tem uma tabela, dados bem estruturados ali, com horário de início e final de corrida, latitude início e final, quanto tempo durou a corrida, qual foi a distância percorrida, e a ideia era ver se a gorjeta foi maior ou menor do que 20%, né? O legal desse dataset, que eu não vou conseguir rodar aqui agora, é que você consegue estratificar ele por hora. E você vê que exatamente às 5 horas da manhã tem poucos dados e o modelo performa mal naquele horário, né? Legal, para táxi eu acho que não tem tanto problema, mas se vocês têm algum problema relacionado a finanças ou a medicina e o seu modelo não está performando bem para uma certa grupo de pessoas, por exemplo, isso pode não ser bom, né? Infelizmente aqui eu não consigo acessar a internet para mostrar um pouquinho a carinha do TensorFlow o Data Validation e o Model Analysis, mas aqui tem alguns links, a gente vai mandar a apresentação para vocês. Então, clicando no link do Data Validation do Model Analysis, tem um collab, vocês conseguem rodar para verificar um pouquinho melhor. E o primeiro link, o Developers Tutorial, tem um end-to-end para fazer todos os passos do TensorFlow Extend em cima do dataset dos taxes. Podem escanear esse QR Code. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar comigo também. Só procurar Pedro Lélios nas redes sociais, pelo menos no LinkedIn é fácil de me achar. E é isso. Alguma pergunta? Foi muito rápido. A gente vai ter depois uma apresentação do Airflow. Então, o Airflow é uma das plataformas que a gente pode usar para rodar o TensorFlow Extend. E lá naquele tutorial ele usa o Airflow, né? Então acho que conecta bem
que vocês vão aprender um pouquinho com o Airflow, o que o Cristiano já falou do MLOps, e depois seguir os tutoriais que estão no primeiro link aqui. Dá para conectar todas essas pecinhas e ver como o TensorFlow Extend, o Kubeflow e Airflow todos se juntam para ajudar na pipeline de processamento de dados. Bom, já que não tem perguntas, então a gente pode estar liberado para o café e voltamos daqui a pouco. Obrigado.